Eu atendi um paciente que ele chegou com a seguinte demanda: Joe, eu não consigo entender o porquê que eu não consigo lidar com momentos de tranquilidade. Parece, Joe, que a minha mente ela não consegue lidar com a harmonia. Ela parece que precisa do conflito. E então nós iniciamos o processo hipnoterapêutico para que a gente observasse se havia algum registro traumático inconsciente gerando, influências negativas em seus comportamentos. Ele é um paciente que veio de outros processos terapêuticos, porém, ele não tinha conseguido trabalhar isso, ele não tinha clareza que havia ali algo por trás, gerando determinada influência nos seus comportamentos. E dentro do processo hipnoterapêutico foi quando ele teve essa oportunidade de descobrir o que ele precisava, para então ressignificar e ir trabalhando os seus comportamentos a partir daí. Quando ele realiza um primeiro acesso, ele se vê na adolescência vivenciando conflitos, brigas, não geradas por ele, mas que estavam presentes ali no ambiente onde ele vivenciava. E aprofundando mais, em um segundo acesso, ele se vê aos 8 anos de idade dentro de um banheiro sendo agredido pela mãe e pelo irmão. Os dois batendo no mesmo momento nele. É muito pesado trazer esse relato aqui e a pessoa também, naquele momento, ela acessar. Porque, como eu disse, ele não conseguia ter clareza do porquê. Ele fazia essa pergunta para mim e eu muito menos vou saber o porquê. Obviamente, como terapeuta, como hipnoterapeuta, eu consigo entender que existem registros por trás e outros fatores que podem levar a tais tipos de comportamento. Mas ali é uma pessoa com um processo que precisa de ser acolhido e investigado o que ela traz como demanda para que haja uma compreensão maior. E então intervenções. E nesse próximo registro, ele, aos 5 anos de idade, ele se vê no colo da mãe, ela correndo pela casa, tentando fugir da violência que o pai praticava contra ela no momento. Tem coisas que eu nem preciso de relatar aqui, porque, como eu disse, é muito pesado a gente falar sobre violências. Quando ele faz esse acesso, chegando na raiz de onde parte, todos esses outros registros posteriores de somatização o primário, ele então compreende. Porque como ele vai se sentir bem, como ele poderia se sentir bem vivenciando algo oposto a tudo que estava registrado na mente subconsciente dele. E aí iniciamos o processo de ressignificação de cada um desses registros. Neste momento nós não estamos dentro do processo procurando culpados. A gente está procurando
a compreensão para que ele tenha a oportunidade, né, de transformar aquilo que estava criando dominância na mente subconsciente dele, e de modo, né, quase que invisível, gerando repercussões que não o favoreciam. Muito pelo contrário. E apesar de observarmos algo tão pesado, né, você vê que uma criança, uma mulher, né, ela vivenciou esses tipos de violências e que isso trouxe repercussões negativas, né, em todo um processo de desenvolvimento, a gente consegue, neste momento, dimensionar o quão poderosa é a nossa mente. Porque, observa, ele fez outros processos terapêuticos e ele não conseguiu acessar, ter clareza o que ele vivenciou. E ele não entendia o porquê de tais comportamentos. E ele é uma pessoa já acima ali dos seus 40 anos. Então, muitas pessoas adultas, erroneamente, elas dizem assim: hoje em dia é muito mimimi. No meu tempo, a gente apanhava de mangueira. Meu pai e minha mãe fazia assim. Eu sobrevivi. Eu estou aqui. A que custo? O quão bem você está? Como é a sua comunicação? Como é o seu jeito de pensar, de sentir, de agir, de ser? Será que tudo isso aí é seu mesmo? Ou será que existe uma influência destes processos que você acredita que não causaram influência no seu jeito de ser? E que você, tendo filho, filha, repassou isso de um modo quase que inconsciente, porque você aprendeu a ser assim. A maioria das pessoas adultas, porque eu atendo, a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas adultas. Já atendi pessoas de 80 anos, pensa, que quando elas estão ali dentro do processo para observar o porquê de tais estados que elas sentem na vida, que elas sentiram ao longo de uma vida, elas enxergam algo ali na sua infância. É por isso que hoje a gente tem leis como a lei da palmada para evitar que crianças elas sofram tais violências. Violências psicológicas. Existem aqui, né, vários outros relatos que eu trago de pessoas sim que geraram repercussões negativas nas suas vidas pelas surras de mangueira que receberam, por processos de comparações que sofreram. E aí, quando estão dentro de um processo terapêutico, elas conseguem compreender, ressignificar e, a partir daí, transformar o seu jeito de pensar, de ser, de sentir e de agir, se tornando livres, protagonistas e não mais refém de toda aquela violência silenciosa que estava ali na sua mente subconsciente.